Olá, hoje nós vamos falar, dando continuidade àquilo que nós havíamos já começado a falar sobre o que é o jogo e a relação do jogo com a cultura. Hoje, na verdade, nós vamos trabalhar com a relação do jogo com a filosofia e com a psicologia, a psicanálise e a pedagogia e com a psicopedagogia. Isso de uma maneira muito en passant, tendo em vista que a dimensão é muito grande e, portanto, isso levaria muito tempo. Para o vídeo não ficar longo, nós vamos tentar sintetizar. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o jogo é algo, como nós dissemos na vez passada, no vídeo passado, é um patamar, é uma, digamos assim, um tablado sobre o qual a cultura se apoia. Portanto, é uma espécie de um aparato, suporte da linguagem. Então, esse caráter antitético dele permite que ele diga sim, não, preto, branco, azul, amarelo. É uma espécie de saltitante. Ele sai de um ponto para outro, de um ponto para outro, né? Como a linguagem faz, né? Então, a linguagem, sobretudo, é um jogo de gramática, seja ele oral ou verbal. Nós temos que ter, digamos assim, alguns pilares fundamentais, que é sujeito, verbo e predicado. Ou sujeito, predicado e verbo. E aí há um jogo que se constrói. Daí a ver as estilísticas, né? Bom, a filosofia, para mim, é uma ciência que é a mãe de todas as ciências, filos e sofia, amantes filos do saber, sofia. Mas isso é muito antigo, né? Muito bem. Mas, na verdade, o que é filosofia, em poucas palavras, que é difícil dizer, é você criar um conceito, é criar algo novo, é pensar a si e o outro, é pensar o que você vive, por que está, né? Mas criando algum conceito, né? De início, a filosofia foi muito presa à religiosidade, depois ela saiu um pouco da religiosidade, né? Quer dizer, ela inicia-se de uma forma pagã. Depois ela vai progredindo, passa para um momento religioso e depois ela ultrapassa esse momento religioso. E esse grande corte, eu acho que, entre o teológico e o não teológico, passa-se por Spinoza, Benedictus Spinoza, né? Um grande, fantástico filósofo de origem portuguesa. Os pais imigraram de Portugal para a Holanda, mas eles eram de origem holandesa, dada a perseguição aos sefaradins ou aos novos judeus, né? Ou aqueles que tinham que mudar de nome para poder continuar a sua trajetória de judeus. Bom, mas durante toda a filosofia, desde o seu início, lá atrás, né, passando pelos pré-socráticos, socráticos, Platão, Aristóteles, e aí vai, né? E nós chegamos a Spinoza, a Descartes, Schopenhauer, a Schiller, Leibniz, etc. Schiller também. Que, aliás, Schiller é fundamental porque ele diz que não existe o ser humano sem o jogo, né? Então, é fundamental esse sublinhar da condição de Schiller. Muito bem. Então, a filosofia ela é, digamos assim, na essência,
ela é um jogo. Né? Ela é um jogo da criação, de um novo conceito. Né? A filosofia é, digamos assim, o princípio do princípio, do princípio, do princípio da relação da linguagem com o pensamento. Portanto, essa relação é uma relação do jogo, de uma forma antitética. Uma hora uma coisa, uma hora outra. Uma hora coisa, uma hora outra. E até o próprio progresso da filosofia, ela se dá por alteridades, por alterações. Aliás, desculpa, não é autoridade. Por alterações que vão sendo feitas. Né? Quer dizer, é erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. A Terra era redonda? Não, não era redonda. A terra era plana? Não. A Terra era um animal, era um bicho. E ao chover, ao dar leite, era chuva. Era um prato. Né? Quer dizer, há um jogo de criações. A filosofia, ela nasce como um jogo de criações. Né? Da própria linguagem. Né? Quer dizer, com a linguagem, ela fala da linguagem, é uma metalinguagem. Né? Então, a filosofia ela já nasce com esse caráter do jogo. Né? E, agora, essa relação jogo com criança, aí a gente vai ter uma especialização melhor a partir de Platão. Né? A partir de Platão, isso não estou dizendo que Sócrates falou, mas muito en passant. Agora, Platão já vai falar no jogo e a criança. Né? Aristóteles também. Né? Agora, se tirar a questão do jogo e a criança, toda a conteudística da filosofia é estabelecida nessa relação do jogo. Uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra. Né? É uma proposta e outra proposta. A minha proposta e a anterior. A minha, depois que eu volto a revisar. Quer dizer, essas mudanças, que é a forma antitética, né, ela produz um jogo. Né? Bom, mas eu gostaria de a gente caminhar para o início do pensamento mais profundo do jogo em si, se é que a gente pode retirá-lo da área da filosofia, que eu acho que não pode. Não dá para pensar jogo, mesmo jogo predicado como infantil e entrando na área de brincar, brinquedo, etc. Não podemos jamais tirar essa relação com a filosofia. Jamais. Em todo caso, vamos fazer uma tentativa. Né? Quer dizer, de antemão, a filosofia é a mãe, o pai, da questão do jogo. Muito bem. Para que o jogo realmente se interessasse, para que o jogo passasse a ser discutido com predicados infantil, foi preciso que a gente tivesse uma criação de um conceito de infância, que a criança fosse vista como uma etapa da vida do sujeito humano. Sem o sujeito humano e sua progressão, esse conceito não haveria. Como eu penso que não há ainda um conceito unívoco de infância. Primeiro, porque se existem classes sociais diferentes, automaticamente haverá infância diferente. Quer dizer, eu tive infância, você teve outra, ele teve outra, ele teve outra, ela teve outra, ela teve outra, porque um tinha casa, o outro morava na rua, o outro morava no sítio, né? Passava fome, não passava fome, comia pouco. Portanto, essas variáveis, ele tinha uma cultura X, ele tinha uma cultura Y, porque sem cultura não existe. Ele sabe plantar mandioca, é uma cultura. Mas isso determina um tipo de infância. Né? Quer dizer, a infância, por exemplo, dos povos originários é uma. Dos povos civilizados é outra. E dentro dos povos civilizados, eu tenho uma diferença por classe social. Cada classe social tem um conceito de infância. Então, a problemática em conceituar o jogo infantil face ao que é infância
aí é onde está a dificuldade, o impasse, ou a pedra no meio do caminho. Há uma pedra no meio do caminho, no sentido de a dificuldade em, mesmo, por exemplo, numa família de paupérrima, ou famílias paupérrimas, há diferença de uma para outra no conceito de infância. Quer dizer, aquele filme, O Perfume, mostra muito bem isso. Né? Ou, no nacional, né? A gente tem filmes e filmes que vão falar sobre a infância. Né? Quer dizer, O Menino de Engenho, por exemplo, né? E nós temos Guimarães Rosa falando, nós temos o grande alagoano que escreveu sobre a infância, né? no livro que agora me deu um branco, mas eu volto a lembrar, e que tem a história da criança, dos retirantes, né? E que tem o animal baleia, que é o cachorro. Né? E, então, há uma diferença muito grande entre o conceito de infância face às diferenças sociais. Quer dizer, há uma diferença social, há uma diferença de se pensar a infância. Eu não posso generalizar absolutamente o que seja a infância. Né? Ela é muito relativa diante das diferenças sociais existentes no Brasil. Né? Mas vamos partir para o jogo e a filosofia ainda, fazendo um resumo. Né? A filosofia, portanto, ela vai nascer com a própria questão do jogo no sentido da alteridade. Né? Graciliano Ramos era o autor que eu queria. Né? E Graciliano Ramos fez a obra magistral dele, né? Que, entre outras, foi a de maior destaque, né? Foi exatamente Vidas Secas. Né? Se bem que a gente tem coisas maravilhosas em outras obras dele. Bom, então o que eu quero dizer é que o conceito de infância, com isso, ele não pode ser generalístico. Quer dizer, eu trabalhei com crianças que sabiam fazer brinquedos complexos, mas muito complexos, e não sabiam escrever. Eles sabiam a qualidade de madeira, a qualidade de lata, essa enferruja, mais fácil, essa não. Quer dizer, eles tinham uma cultura específica, mesmo diante de um sujeito analfabeto. Mas ele tinha uma capacidade de percepção rápida. Como eu vi crianças que não sabiam o que era o círculo de um quadrado, por fome. Fome. Isso existe aqui no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, isso existe no Rio Grande do Sul, isso existe em Santa Catarina, isso existe no Paraná, em Minas Gerais, e isso existe em Roraima, no Amapá, no Acre, existe isso em Recife, em Pernambuco, na Paraíba, em todos os lugares. Nos Estados Unidos, atualmente, existem crianças passando fome e que não sabem, quer dizer, não estruturam, a estrutura cerebral passa a ser comprometida. Né? Bom, fazendo agora um segundo resumo, para então que a filosofia saísse, né, com as suas generalidades sobre a filosofia e o jogo,
desde os pré-socráticos, socráticos, platônicos, aristotélicos, e lá vai, e passa pela filosofia teológica, e continua, e vai passando, Descartes, Spinoza, que é um corte grande que ele dá na filosofia, do ponto de vista do corte da teologia e a filosofia, né? Passando por Leibniz, né? E chegando à nossa atualidade, né? Com Foucault, com Deleuze, com quem seja, o jogo é imanente à construção do pensar filosófico, da criação de um conceito, ou da descoberta de um conceito. Né? Agora, para que a gente entrasse dentro da especificidade do jogo predicado por jogo infantil, foi preciso que a psicologia da criança aparecesse junto com as colaborações da psicanálise, diga-se de passagem, junto com a colaboração da psicanálise, né? E também da pedagogia. Né? Então, nesse sentido, a pedagogia briga com a psicologia, historicamente falando, para saber quem é dona do conceito de infância. Né? Quer dizer, alguns puxam para a psicologia, outros puxam para a pedagogia. Né? Mas a gente não pode confirmar isso, não há dados ainda exatos que possam confirmar. Sônia Kramer tenta reivindicar aqui no Brasil para a pedagogia. Eu penso que as duas deram-se as mãos e construiu-se com um conceito generalístico e que às vezes é bastante perigoso, tendo em vista a diferença de classes sociais. Né? Bom, o que eu queria chamar a atenção agora é sobre um grande antropólogo, sociólogo, Philippe Arré, que vai discutir a questão da infância, a história da infância, e ele então vai mostrar essa impossibilidade de se construir um conceito genérico, tendo em vista as variações de cultura e as questões sociais. E ele vai chamar a atenção para que o primeiro grande filósofo, digamos assim, que é Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ainda tateando com o seu Emílio, ele vai mostrar que o conceito de infância é variável. Então, eu diria que Rousseau é um precursor da pedagogia, um dos precursores da pedagogia e da psicologia infantil e da psicologia social. Ele vai chamar a atenção para essas variantes que podem existir dentro do meio social, o que, portanto, não pode existir um único tipo de infância. Portanto, aqui é uma questão de subjetividade e aliada ao contexto a que está submetido a criança. Né? Bom, a gente não pode também descartar a figura de Schiller. Eu estou pulando agora, voltando para a filosofia. Schiller chega ao ponto de dizer que não existe ser humano sem o jogo. O jogo torna o ser humano, torna o sujeito, esse indivíduo humanizado. Ele aproxima. O seu caráter antitético faz com que ele dê as mãos e torne viável a condição humana. Mesmo face à competição, mesmo face às regras existentes, como qualquer jogo. Né? Bom, se nós tivermos, então, o jogo dentro de toda a filosofia
E eu volto a repetir, mesmo antes dos pré-socráticos, socráticos, platônicos, aristotélicos, e por aí vai até a atualidade, né? Para que houvesse uma autonomia do entender do jogo como infantil, foi preciso o aparecimento da psicologia e do amparo dado, né, pela psicanálise. A questão do carretel, por exemplo, em Freud, né? Portanto, com a psicologia, a gente teve também um desenvolvimento maior, melhor, da pedagogia. Se é que tivemos. Se é que tivemos. Se é que tivemos. Né? A pedagogia, ela está encrustada dentro do desenvolvimento cognitivo. E isso também é uma tarefa da psicologia. Quer dizer, na verdade, a pedagogia estaria subordinada às ciências do homem, às ciências sociais, e entre elas a psicologia e a pedagogia. Né? Os estudos para se chegar ao estudo do jogo, né? Infanto-juvenil, passou pelos estudos dos fisiologistas, né? Passou pelo estudo dos zoologistas que estudavam os animais, porque os animais brincam também, brincam de outra forma. Quer dizer, não há uma construção da intelectualidade, né? A inteligência do homem e do animal são diferentes, eles têm, mas são diferentes, né? Inteiramente diferentes. O cachorro, por exemplo, ele é adestrado e ele não consegue sair da adestração a qual ele foi submetido. Nós, se formos, nós podemos tentar sair, deixar de ser os zumbis para pensar. E meu medo da inteligência artificial é essa, que a gente se torne zumbis dessa chamada falsa inteligência, porque, como diz Nicoleles, não existe inteligência a não ser no organismo vivo. E essa inteligência do organismo vivo, ela é analógica, não é digital. Porque ela é plástica, ela se altera. E a outra, a chamada inteligência artificial, ela só é moldável se alguém conseguir criar um caminho, um algoritmo de maleabilidade para ela. Ela não tem autonomia disso. Isso é básico. Né? Eu não vou citar aqui autor para dar absolutamente sucesso a eles. Existem dois autores bobos, igual o nome do livro, discutindo agora as pseudociências e coloca a psicanálise como pseudociência. Eu não vou discutir isso porque é de uma idiotice, de uma bobagem, de uma falta de sensatez de pensamento. Né? Bom, por fim, vamos começar a chegar aos finalmente, né? Vou fazer um outro resumo. Quer dizer, se a filosofia, na sua própria criação, ela é de base fundamentada no jogo da palavra, no jogo do pensamento, nos jogos de conceito, nos jogos de criação, né? E é ela que vai ajudar a criação, ou melhor, a psicologia vai se retirar da filosofia e tentar criar o seu objeto próprio, né? E a psicanálise, né, desde os mais antecedentes, desde Spinoza, a psicanálise começa a ser criada, pelo menos um pouco antes, com Spinoza, né, a questão dos afetos, né? Depois a gente vai passar por Nietzsche, que vai dar uma contribuição ao inconsciente, né? Depois por Freud, né? Elas vão ajudar a criação de uma
de uma ciência do psiquismo, né? E, portanto, do estudo do jogo e da infância e da criança, né? Eu diria, então, que as ciências sociais contribuíram para a criação da psicologia, da pedagogia, da psicanálise. Não existe um maior antropólogo do que Freud. Freud foi um grande antropólogo, né? Como o próprio Lacan. Lacan, eu diria um pouco menos, mas foi um estudioso da linguagem em profundidade, Lacan, né? Lacan soube pegar os conceitos freudianos e desvendá-los nas suas estruturas linguísticas e mostrar como o pensamento, como a palavra, né, como a linguagem, ela é enganosa. Ela nos engana, né? Quer dizer, a linguagem, ela é dúbia sempre. Humberto Eco diz isso. Nós vivemos sob os signos e, portanto, sob a mentira, né? Da mesma forma que Lacan diz, o real é impossível, só é possível através da imaginação e do simbólico, do signo, né? Então, não há vida mental sem vida orgânica. No entanto, pode existir vida orgânica e não existir vida mental, né? Isso eram os fisiologistas que diziam segundo o jogo, né? Mas vai ser então Piaget que vai refletir sobre a psicologia como um todo. Ele considera a psicologia infantil. No início ele disse que ela se reduziu bastante à psicologia animal, né? E ele vai então mostrar que os estudos de etologia ligados ao comportamento de animais vai se destacar nos trabalhos de Carl Gross. Então, ele não se satisfaz muito com o conceito dessa psicologia infantil e o interesse dele não é a psicologia. Piaget não quer saber disso, mas ele tinha que passar por isso para poder passar pela a origem do conhecimento. Portanto, a epistemologia genética piagetiana. Ele quer saber a origem do conhecimento nas condições biológicas. Daí que ele vai trabalhar com os moluscos e vai mostrar que os moluscos, saindo de um lago para o outro, se adaptam, né? Eles imitam, se adaptam e reformulam, reestruturam. Isso vai dar margem, mesmo ele negando esses etologistas que trabalham com a coisa animal, ele parte da biologia animal, ou dessa zoologia, para chegar ao homem, dizendo que o homem segue uma trajetória muito parecida, né? Bom, portanto, o jogo será visto como uma antecipação da atividade futura. Atividade séria. Mas, mesmo sendo séria, ela continua a manter o jogo, né? Bom, então o jogo passou, dentro da psicologia, né, e da psicanálise, por uma base fisiológica, né? Passou por uma base filosófica, isso não tem saída. Piaget tentou sair da filosofia, mas não conseguiu, né? E chegamos até hoje, aonde ainda hoje nós temos questões a duvidar sobre esse conceito unívoco de infância, uma vez que a sociedade está dividida em classes sociais e há uma luta de classes, há uma diferença de classes sociais. Portanto, eu não posso determinar um único conceito de infância. Há inúmeros conceitos de infância. Para cada situação socioeconômica e política, eu tenho uma tipologia de infância. E, portanto, terei uma tipologia de brinquedos. Nem toda criança tem um videogame.
Nem toda criança pode ter um celular, um smartphone. Nem toda criança pode ter um PC ou um gamer, um pouco, sem fazer propaganda da Xiaomi ou fazendo. Não tem. Porque não tem. Ele precisa ter, ele precisa ter um provedor de internet, ele não tem. Portanto, ele está deficitário. Né? Agora, em compensação, ele está salvo de se tornar um zumbi. Se ele não está salvo pela alfabetização e pela imersão dos códigos, dos algoritmos, ele está adiantado com relação à matéria. Né? A resistência dos materiais, as renovações desses materiais, etc. Bom, gente, o tema é muito grande e não dá para a gente terminar por aqui. Né? Nós poderemos depois, talvez, partir esse assunto que é tão longo por filosofia, que eu acho improvável, mas em todo caso eu pensarei, porque a próxima etapa eu já pensava em entrar nessa relação de Piaget e Vygotsky com relação ao jogo, porque todos os dois não deixam de ser, de alguma maneira, filósofos, contribuíram para a filosofia. Né? Até mesmo a tradição oral popular, ela contribui, os nossos povos originários contribuem para a filosofia. A filosofia não é algo fechado no erudito. Né? Se ela se fechar, ela deixa de ser filosofia, porque ela é aqueles que amam, que querem saber do saber. E este saber de plantar mandioca, plantar o coentro, a batata, é um saber. Portanto, nós ficamos por aqui. Até a próxima.